Minha primeira seguidora, Bruna. Olá, pessoal. Oi para todo mundo que tá entrando. Oi, Bianca. Antônia, tudo bem? Bom, gente, estamos começando agora a nossa live. Antes de mais nada, eu já vou contar para vocês que estão aqui participando que eu tô um pouco gripada, então minha voz tá ruim. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Se tiver tendo qualquer problema para me ouvir, por favor, me escrevam aqui para mim para eu saber, tá? Mas o tema era muito importante, a gente combinou essa live, então eu não quis deixar de trazer essas informações e a gente poder conversar, bater papo aqui um pouquinho, tá bom? Mas vem me falando se tá com problema de me entender. Vamos esperar mais um pouquinho, até mais uns 5 minutinhos para todo mundo entrar, pra gente começar a conversar. Tá bom? Só lembrando para vocês, o tema da nossa live hoje é hipotonia. Foi um tema sugerido por uma mamãe. E estamos aqui hoje então para a gente discutir um pouquinho o que é, quais são as causas, o tratamento e de que forma que a gente pode ajudar na hipotonia, tá bom? Oi para todo mundo que tá entrando, que legal, bastante gente. Eu fico muito feliz que vocês participem da live, porque é um momento que a gente organiza sem saber, né, direito quantas pessoas estão interessadas a discutir, mas eu imagino que nós temos tantas mamães por aí, papais, famílias com tantas dúvidas e tem tanta coisa que a gente pode conversar e ajudar. A live é uma forma maravilhosa da gente conseguir trocar esses conhecimentos, tirar todas essas dúvidas. Então é muito legal se vocês puderem dar o feedback depois também, contar pra mim se vocês estão gostando, se acha que deveria fazer mais, mandar sugestão de tema, mandar perguntas, tá bom? E ao longo da live agora também. Manda, por favor, as dúvidas de vocês. E aí eu acho que eu tenho que contar um pouquinho para vocês, para quem não me conhece ainda, quem eu sou. Eu sou Thaís, sou terapeuta ocupacional do Amigo Panda. Sou também a fundadora da empresa. Iniciei o Panda há quase 3 anos atrás. E sou terapeuta ocupacional formada, especializada em neuroreabilitação infantil. Fiz o BOBAT, integração sensorial, fiz toda a minha especialização voltada para essa parte sensorial. E trabalhei quase 10 anos na clínica e senti a necessidade, durante a minha prática de trabalho, de desenvolver recursos que pudessem ajudar mais as crianças. E aí, com isso, eu comecei a criação das vestes terapêuticas, pegando por base algumas coisas que já existiam, fazendo melhorias, tentando adaptar as opções que tinham no mercado para a nossa realidade, né? Realidade em termos de nosso clima, de facilidade de vestir, de durabilidade, de preço, de tudo isso. Então, foi a minha necessidade com as crianças que me fez ir idealizando as roupas terapêuticas. E aí nasceu o Panda. E hoje estamos aí com um leque de produtos e ainda muito mais por vir. É um privilégio de quem participa da live saber dessas coisas. Nós temos 5 produtos novos para lançar esse ano, então estamos sempre trazendo coisas e ouvir vocês é muito importante. O que vocês me falam que precisam fazer e a gente tenta de alguma forma desenvolver. Então esses momentos de conversa nossos são muito importantes para ir surgindo essas ideias e ir criando coisas novas, tá bom? Então essa sou eu. Lá no Panda tem mais 5 pessoas que trabalham comigo, então a gente tem toda uma equipe.
A Bruna, que é nossa estagiária de fisioterapia, tá aqui na live. Bruna, se você estiver aí, manda um tchauzinho. E aí nós também temos outra estagiária, costureira, a pessoal que trabalha na parte administrativa, tudo isso para poder atender vocês da melhor forma, tá bom? Bom, eu contei para quem tava lá, a Bruna deu um tchauzinho. A Bruna tá lá no atendimento. Quando vocês mandam mensagem no WhatsApp, vocês falam com ela ou com a Stephanie. E eu tô sempre junto com elas para que a gente possa discutir qualquer necessidade e indicar os melhores produtos para vocês. E aí, só para retomar, para quem tá entrando agora, eu expliquei para o pessoal no começo que eu estou gripada, então minha voz tá um pouco rouca, mas eu não quis deixar de fazer a live hoje para a gente poder conversar sobre hipotonia. E então, se vocês tiverem qualquer dificuldade de me ouvir, por favor, me fala, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. O tema hipotonia foi um tema sugerido por uma mãe. A gente abriu a enquete de temas para perguntar para vocês o que vocês queriam ouvir falar. E foi um tema recorrente que veio várias vezes a solicitação. Então, nós vamos falar um pouquinho agora. O que é a hipotonia, o que ela causa e que forma que a gente pode ajudar as crianças com hipotonia. E aí, no final, eu vou abrir para pergunta, para responder as perguntas de vocês. Então, podem ir mandando as perguntas ao longo da live, conforme eu vou falando. A gente vai ficar até aqui umas 7 horas. E aí, nós vamos falando sobre as perguntas de vocês ao longo do que eu for falando. E o que eu não respondo, eu respondo no final. Tá bom? Eu imagino que vocês, papais, mamães de pandinhas, vivam muito essa realidade das crianças com hipotonia. E aí pode contar aqui pra mim nos comentários se você é mãe, pai, familiar, terapeuta de uma criança com hipotonia, qual a sua dificuldade e o que você quer saber, tá? Mas a hipotonia, ela é um sintoma que afeta o tônus muscular, tá? Então, o que é o tônus muscular? O tônus muscular é o estado de tensão do nosso músculo em repouso. Então, a hipotonia é esse sintoma. É um sintoma de alguma doença, algum comprometimento, provavelmente neurológico. A hipotonia, ela afeta o tônus muscular de que forma? O tônus, ele é o estado de tensão do músculo em repouso, que é o que nos mantém. Então, por exemplo, mantém nossa postura. Então, por exemplo, para eu estar aqui sentada agora, eu estou mantendo uma tensão da minha musculatura das costas, da musculatura do pescoço, do meu abdômen, toda essa minha cadeia muscular está sob um estado de tensão, que não é uma tensão de nervosismo, não tem a ver com isso, é tensão de contração, tá? E nós temos que, em repouso, minimamente ter um estado de tensão para a gente poder manter uma postura. Nós também temos que ter uma tensão muscular para a gente desenvolver uma ação. Então, por exemplo, se eu quiser levantar esse copo d'água, meus músculos têm que fazer uma contração, tem que ter uma tensão para eu levantar esse copo d'água. Então, o tônus muscular é responsável por essa ação ativa e pela minha postura também, pelo meu estado em repouso. Aqui a gente tem algumas mamães já contando pra gente. A Melissa, mãe de uma bebê. Com hipotonia. Então, vamos lá. A hipotonia, ela é o quê? Ela é o prejuízo dessa tensão desse músculo. É um músculo
enfraquecido porque não está com esse estado de tensão bem regulado, tá bom? E aí, qual é a causa da hipotonia? Como eu acabei de dizer, a hipotonia ela é causada por um comprometimento neurológico, que pode ser um comprometimento neurológico central, como, por exemplo, a paralisia cerebral, e pode ser um comprometimento periférico. Então, por exemplo, a atrofia muscular espinhal, né? Ela vai chegar lá no músculo, então é um comprometimento que a gente teve lá na parte muscular, que vai interferir também no nosso estado de tensão do músculo, tá bom? Thaís, mas tem cura? Quando a gente fala de hipotonia, tratar a hipotonia tem que acontecer na causa. Então, quando a gente vai traçar um planejamento terapêutico, a gente tem que pensar o porquê que essa criança tem hipotonia, tratar a causa dessa hipotonia. Falar de cura depende se aquele problema, aquele comprometimento tem cura, né? Mais importante do que pensar na cura é a gente pensar no tratamento para trazer bem-estar para essa criança. Então, muitos acometimentos não têm cura, mas se a gente trouxer bem-estar e um tratamento capaz de amenizar e prevenir alguns sintomas, a gente vai conviver de uma forma saudável com essa hipotonia, tá bom? Oi para todo mundo que tá entrando, ó, temos mais uma mãe do Nicolas que tem hipotonia generalizada, sem diagnóstico ainda, não senta sozinho, não engatia. Da Melissa é mielite transversa aguda, ficou hipotônica depois de um adiamento na medula, afilamento. A mãe do Arthur tem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. A Célia quer saber se é indicado para AME. A gente vai respondendo já isso, tá? Então, a gente tem que tratar a causa, trazer bem-estar e evitar com que a gente tenha outras consequências que vão gerando problemas em cadeia da hipotonia, tá bom? Como que a gente identifica se a criança tem hipotonia ou não? Então, como eu disse, a hipotonia é o estado de tensão do músculo. Ou seja, a criança que tem hipotonia, ela não vai manter esse estado de tensão. Ela é uma criança que ela tem dificuldade de manter uma postura, tem dificuldade de ter uma reação ativa a um movimento. Então, é uma criança que, por exemplo, a gente coloca ela de barriguinha para baixo e ela tem dificuldade de levantar o pescoço. Ou uma criança que está deitada e a gente vai levantar ela e ela não consegue sustentar esse pescoço, tá bom? É uma criança que sentada não consegue manter a postura ativa. Ela provavelmente vai cair para algum lado, tá bom? Então, é um bebê que não tem tônus, não tem esse enrijecimento de repouso do músculo. Por que é importante a gente cuidar disso? Porque sem esse tônus muscular, a gente pode causar uma série de desalinhamentos posturais na criança. E aí, no médio prazo, curto médio prazo, nós estamos tendo que cuidar do desvio postural, não mais da hipotonia. Então, uma vez que a gente identificou a hipotonia, é muito importante agir de forma rápida, para que a gente não tenha essas consequências e vá virando uma bola de neve. Cada vez a gente tem mais coisa para tratar, tudo em decorrência daquela hipotonia. O pediatra, ele é capaz sim de diagnosticar a hipotonia logo no início. Existe uma série de manobras a ser feitas e de testes a serem feitos para identificar desde bebê se a hipotonia já está presente. E a hipotonia é sim um sinal de alerta
e deve ser procurado uma equipe de reabilitação o quanto antes para que a gente consiga iniciar um trabalho conjunto de terapeutas. Então, é toda uma equipe, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, médicos, nutricionista, para que a gente possa agir o mais rápido possível, evitando essa reação em cadeia, essa bola de neve da hipotonia, tá? Feito isso, procurada essa equipe, os trabalhos vão ser feitos no sentido de trazer para essa criança o fortalecimento muscular. Então, a gente vai tentar fazer com que esses músculos tenham uma ativação e trazer para a criança o bem-estar. Então, enquanto a gente trabalha a parte muscular e tenta fazer com que essa criança tenha uma ativação, a gente também vai pensar como que ela pode ter um bem-estar agora, como que a gente pode ajudar ela agora para prevenir que ela tenha consequências, tá? Então, por exemplo, como terapeuta ocupacional, eu posso falar, porque eu sou terapeuta ocupacional, nós vamos pensar assim, olha, essa é uma criança hipotônica, ela tá trabalhando a musculatura dela na fisioterapia e tá trabalhando na TO também, mas além de trabalhar a parte muscular, eu também quero saber como que essa criança está comendo, por exemplo, porque é muito importante que ela tenha uma boa postura, e aí eu posso ajudar ela com algumas adaptações, para que a gente não desenvolva um desvio postural nessa hora tão importante da alimentação, que ela faz o quê? Quantas vezes por dia ela não se alimenta todos os dias. Então, quer dizer, se todas essas vezes ela não estiver bem posicionada, olha como isso pode prejudicar nesse trabalho, tá bom? Então, cada terapeuta fica responsável em pensar em como a gente vai tratar e como a gente vai trazer o bem-estar, porque a gente não tem que olhar só lá na frente, nós temos que pensar agora, como a gente pode ajudar essa criança a ser feliz, brincar, se relacionar, dar risada, interagir com agora, né, nesse momento que ela está vivendo. Eu vou fazer uma pausinha aqui pra gente ler o que as pessoas estão mandando pra eu não me perder, tá bom? Olá, a minha bebê tem hipotonia, foi diagnosticada com leucomalácia, não senta sozinha e nem engatinha, fez 2 anos. O que pode fazer para ajudar? Então, é isso que a gente está falando, Andréia. Ela precisa, sua nenê, de uma equipe de reabilitação, tá? A gente precisa trabalhar para que ela desenvolva uma força muscular e também tem que fazer com que ela esteja vivenciando atividades de 2 anos, mesmo não engatinhando e não sentando sozinha. Então, assim, ela pode não sentar sozinha, mas ela pode sentar com a ajuda de uma cadeirinha, de um suporte, de uma roupa, e com isso ela brincar, que é o que uma criança de 2 anos faz. Então, o mais importante é a gente pensar o que essa criança, pensar na idade da criança, pensar o que é normal, o que ela deveria estar fazendo. Ela deveria estar socializando, brincando com outras crianças. Então, ela tem que estar, independente da condição dela. E aí, o terapeuta ocupacional vai ajudar a adaptar, o fisioterapeuta vai ajudar a adaptar esse momento e, concomitante a isso, fazer um trabalho para a parte muscular. Tá? A gente nunca pode pensar em só uma coisa ou só em outra. As duas caminham juntas, porque eu tenho certeza que você quer que a sua nenê esteja feliz agora. Então, a gente tem que olhar para o agora da criança também. Ó, também tem mais uma aqui, que é a nenenzinha completamente hipotônica. Com a fisioterapia, agora que ela tá conseguindo sentar por alguns minutos, tá com 1 ano e 6 meses. Que legal, André, é muito importante esse seu depoimento, porque reforça o que a gente está falando, de o quanto a equipe terapêutica pode ajudar nessas conquistas, né? E sentar por alguns minutos já é uma conquista muito importante.
E às vezes para a gente parece pouco, mas para a criança que não sentava, aquilo já representa muito na motivação, no psicológico, na ativação muscular. Então, é um trabalho de formiguinha, mas ele tem que ser feito. E o tempo, ele é precioso. Então, é muito importante que a gente aproveite essa janela de oportunidade que a gente chama da criança, que é essa idade entre 2, 3, 4 anos. É uma janela que é um período em que a criança está aberta para aprender tudo. Então, a gente tem que dar o máximo de estímulo e de informação para ela, para que a gente aproveite esse tempo tão de ouro, né? Patrícia, bebê tem 3 aninhos, não anda, fala ou senta. Faz físio, fono, TO, hidro e MEDEC. Ainda não teve um avanço no sentido de andar. Patrícia, eu sei que andar é uma conquista muito relevante, né? Eu poderia dizer que quase 8, 9 de 10 mães que vêm falar comigo, o principal ganho que elas querem para a filha é andar. E andar é realmente muito importante, porque andar é o que nos garante independência, autonomia, né? Mas em termos de qualidade de vida, essas crianças precisam experienciar a socialização, o brincar, o aprendizado, mesmo antes de andar. Então, vamos pensar nos ganhos pequenos que a gente pode ter, e o andar vai chegar, vai estar ali na frente, mas antes a gente tem que garantir uma série de coisas, tanto no aspecto psicológico quanto no aspecto biomecânico, que a gente chama, então, nessa parte de alinhamento postural, né, na parte muscular, para que a gente chegue lá no andar. Você está no caminho certo. Essa é uma equipe perfeita e tem que trabalhar muito e garantir que a cada mês a gente esteja tendo aí pequenas conquistas até chegar no andar. Opa! Oi, Carol! Olá, Cris, meu filho é hipotônico, tem 1 ano e 10 meses, ainda não anda, mas pula como sapinho em W. Cris, é muito comum da hipotonia, e é legal você ter falado isso, uma frouxidão ligamentar. Então, quando a criança não tem tônus, ela tem aquele braço molinho, aquele corpo bem molinho, ela tem uma tendência de ter uma amplitude muito grande de movimento, né? E às vezes a gente vê essas crianças que andam como sapinho ou dormem parecendo ginastas, né? As mães falam, já é um ginasta, porque a criança tem aquela amplitude muito grande. Mas às vezes essa amplitude muito grande não está sendo benéfica, porque pode comprometer alguma articulação, pode comprometer algo que nós não estamos vendo. E também pode acabar fazendo com que a criança desenvolva essa mecânica do movimento e tenha mais dificuldade para aprender a mecânica correta. Então, o andar como sapinho em W, ele ajuda a criança a ter autonomia, porque é a forma que ele usa para chegar nas coisas, e isso é importante. Mas isso não pode ser a única forma que ele se locomove. A gente tem que tentar fazer com que ele entenda outras formas, trabalhar outras formas de andar, para que ele não fixe aquilo e tenha mais dificuldade de aprender a andar corretamente. Além disso, é muito importante você avaliar com a fisioterapeuta se esse sentar em W não está atrapalhando na saúde do quadril, tá? Uma avaliação é muito importante, porque é muito comum a criança que senta em W ter problema no quadril e ter uma dificuldade
de ativar a musculatura. Por que a criança faz o W? Ela senta em W porque com isso ela aumenta a base dela. E quando ela aumenta a base, ela faz menos força para se manter sentada. E isso faz com que ela não tenha que ativar tanto a musculatura. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado para o sentar em W, tá bom? Minha filha é hipotônica, tem síndrome de modelação, não anda, não senta, não sustenta o pescoço. Nós temos muitas mamães. A minha tem síndrome de Down, já comprei a bermuda do Amigo Panda, tô esperando chegar. Tem 1 ano e 6 meses, conseguindo agora sentar, mas não engatinha, que legal. Hipotonia, síndrome genética, vão iniciar a hidro, faz psicomotricidade. Muito legal fazer a psicomotricidade. Como ajudar mais no desenvolvimento. Minha filha não tem os braços moles, sim as pernas, ela não firma nada e o corpo dela não fica em pé. Desculpa, gente. Tá, vamos lá, vamos pensar assim. Então, a gente quer ajudar. A gente tá falando que tem que ter uma equipe e terapêutica, mas a gente também quer ajudar, né? Como mães dos pandinhas, o que a gente pode fazer? Desculpa, gente, eu falei. Eu falei pro pessoal no começo que eu tô gripada, então eu tô com uma certa dificuldade de falar. Mas vamos lá. Vai tá até escorrendo o olho aqui. A gente tem que fazer alguma coisa em casa também pra ajudar. E aí, os terapeutas podem ajudar muito a orientar quais atividades fazer em casa. Além disso, posicionar em casa é muito importante para a gente poder desenvolver as atividades. Então, por exemplo, eu quero treinar o sentar com meu filho em casa, mas o terapeuta, ele é treinado, ele tem todo o conhecimento para saber manusear a criança e treinar o sentar. Como que a mãe pode fazer isso em casa, né? Mesmo o terapeuta, às vezes a gente fala que tem que ser polvo, né? Segurar com um braço, com a perna. E é isso mesmo, às vezes tem que ser polvo. Mas as roupas terapêuticas estão aí para ajudar nisso. Então, com uma roupa terapêutica, a gente consegue fazer como se tivesse mais mãos para segurar a criança. E com isso a gente consegue trabalhar mais exercícios. Para saber os exercícios em si que devem ser feitos, é muito importante consultar o terapeuta da criança, tá? Cada criança está vivendo uma fase. Eu sou terapeuta ocupacional, mas eu não conheço pandinha, né? Eu não posso fazer uma indicação que não vai funcionar para uma criança de um exercício, porque eu não sei se aquele exercício faz bem a ela. Mas, no geral, o que eu sei é que se as mães tiverem ajuda das roupas terapêuticas, fica muito mais fácil pôr em prática esses exercícios, tá bom? Então, por exemplo, no Amigo Panda nós temos aquela roupa, aquele body. Aquele body faz com que a criança sustente a postura, faz com que a musculatura esteja sendo ativada e com isso nós já estamos meio caminho andando aí da gente cuidar do alinhamento postural, da ativação muscular, do sistema sensorial e ainda conseguimos desenvolver uma brincadeira, uma atividade, uma socialização com essa criança. Nós também temos a bermuda
adutora, que vai ajudar na questão do sentar em W. Nós também temos o conjunto sensorial, que ele é uma roupa que vai fazer essencialmente a ativação muscular, tá? Então, por exemplo, me perguntaram sobre a criança com AME, o que é indicado. A roupa sensorial é uma roupa indicada para criança com AME. Para criança com síndrome de Down, por exemplo, também é indicado. É sempre importante a gente olhar os sintomas da criança para ver qual roupa, né? A roupa, eu sempre falo, ela não é indicada para um diagnóstico específico, ela é indicada para o sintoma. Então, se essa criança não tem controle de tronco, o ideal é ela usar um body. Se essa criança senta em W, o ideal é ela usar uma bermuda adutora. Se essa criança ela tem um controle de tronco, mas ela é muito molinha, ela é muito hipotônica, por exemplo, um síndrome de Down, ele consegue controlar a postura, mas é uma criança bem hipotônica, com uma frouxidão ligamentar. Então, aí a gente pode colocar um conjunto sensorial nela, tá bom? Para isso, gente, a nossa equipe está à disposição. Vocês podem mandar mensagem, contar da criança, do pandinha de vocês, e nós vamos fazer a melhor indicação. O que a gente recomenda para isso. Mas a hipotonia, no geral, nós temos um monte de roupas terapêuticas que podem ser indicadas para hipotonia, que vão fazer com que em casa vocês estejam trabalhando a mesma coisa que na terapia. Estejam trabalhando coisas importantes. Desculpa, gente, caiu. Tá bom? Então, contem comigo, contem com a nossa ajuda. Discutam com o terapeuta da criança de vocês qual é o planejamento terapêutico, o que está sendo trabalhado, quais os tipos de exercícios que vocês podem fazer para casar com o que está sendo feito na terapia. Também não adianta a gente fazer coisas desconexas com o que o terapeuta está trabalhando, porque às vezes ele está vivenciando num certo momento, está focando numa certa musculatura ou numa parte do corpo, e a gente tem que trabalhar para somar com aquilo. A criança tem que fazer relação do que ela faz na terapia com o exercício que ela faz em casa. Aquilo tem que fazer sentido para ela. E aí a roupa vem para ajudar a vocês a se organizarem, a organizar a criança posturalmente e continuar oferecendo os estímulos que eles têm na terapia em casa também, tá bom? A Grazi está falando, diz que vai ter desconto na compra das roupas. Grazi, nós estávamos com desconto até agora, dia 31 de janeiro, tá? Era um desconto da nossa campanha de qualidade de vida. Agora nós vamos ter alguns produtos novos que nós estamos lançando, mas entrem em contato com a gente. Nós temos sim descontos dependendo da forma de pagamento, tá bom? Não deixa de contatar pra gente ver o que pode ser feito de melhor para vocês. E para quem participar da live, vocês podem falar lá no WhatsApp. Eu participei da live do dia 5 de fevereiro. E aí a gente vai fazer o possível para te oferecer um desconto especial para oferecer um desconto especial para quem participou da live, tá bom? Não deixem de mencionar que vocês participaram da live, porque é uma condição especial para quem tá aqui conversando com a gente. Vamos lá. A Cris me perguntou se eu acho que usar a bermuda ajuda na correção do sentar em W. Eu acho que eu já respondi para vocês. Ajuda sim, tá? É mais um recurso pra gente trazer a informação para a cabecinha da criança de qual é a postura correta dela manter as pernas. E fazer com que ela tenha que, com as pernas unidas, desenvolver uma nova mecânica de movimento, né? Então, peraí, eu não consigo mais abrir minha perna, eu não consigo mais sentar em W, mas eu quero ficar em pé para brincar. Eu vou ter que aprender um outro jeito de ficar em pé. É esse o propósito da bermuda, para ajudar no sentar em W, tá?
A bermuda também vai ajudar muito no engatinhar. Então a Fernanda perguntou para mim uma sugestão para engatinhar. A bermuda é uma sugestão, porque muitas vezes a criança hipotônica fica com aquelas pernas abertas e não sabe muito bem como ativar e por onde ela começa o movimento do engatinhar. Quando a gente veste a bermuda, a gente dá o alinhamento para ela, dá a diretriz. E além disso, a bermuda, por ela ser compressiva, promove a ativação muscular. Então nós vamos falar, ó, as perninhas estão fechadas, você vai começar por aqui, seus músculos estão sendo ativados pela roupa e isso facilita no aprendizado do engatinhar, tá bom? Bom, gente, eu acho que eu respondi as perguntas que me mandaram. Olha lá, a Clara pegou o desconto, viu? Não tava mentindo para vocês, a gente teve o desconto mesmo até dia 31. A partir de quantos meses é recomendado? Eu não sei se você tá falando de alguma veste específica, Monique, mas a partir de 4 meses a gente já tem nenês usando as nossas roupinhas, tá bom? Até menos. A bermuda adutora, por exemplo, é indicada muitas vezes para criança de 3 meses. Então, nasceu, pediatra já identificou que tem a hipotonia. Já vamos agir na prevenção. É isso que eu falei para vocês no começo. Por que a gente vai esperar para essa criança ter um atraso no desenvolvimento, começar a desenvolver uma postura errada, não fazer a ativação muscular correta, né? Então, fez os testes, o pediatra identificou a hipotonia, bermuda adutora já pode ser usada, tá bom? Era a bermuda mesmo que você queria saber. A bermuda comum, você deve estar falando da bermuda sensorial, que é a que a gente tem. A indicação dela é para criança que precisa de ativação muscular. Então, todas as nossas vestes são feitas com uma malha compressiva capaz de ativar a musculatura. A bermuda sensorial é para aquela criança que a gente está precisando dar uma ativação maior em membros inferiores. Então, é uma criança, por exemplo, que não senta em W, mas que ela tem uma perninha muito molinha, ela não ativa ainda muito essa perna, não sabe por onde começar. Isso seja um andar, seja um engatinhar, a bermuda é indicado, tá bom? Exercício para sentar em W. Tem que ser avaliado por quê que a criança senta em W. Tem que ser avaliado se ela está sentando em W para aumentar a base, porque ela não tem força no abdômen ou no tronco dela para se segurar. Tem que ser avaliado se ela senta em W, porque ela desenvolveu essa maneira para ela conseguir se locomover, se deslocar de um lugar para o outro, tá bom? Tem que consultar um fisioterapeuta e entender para saber qual que é o exercício ou de que forma que a gente pode ajudar, tá? Isso aí, vão desfilar de pandinha, gostei. É isso mesmo, gente. A gente tem um monte de relatos de mães e de crianças. Agora mesmo tem um lá no nosso story, um antes e depois, uma criança com o body. E é muito legal a gente perceber como essas roupas terapêuticas, elas promovem um alinhamento, uma ativação e previnem a piora. É muito importante a gente pensar na prevenção, tá? Porque o amanhã chega, o tempo passa rápido, essas crianças que hoje são nenês, amanhã são aborrecentes, depois são adolescentes, elas ficam grandes, elas vão crescer, e se a gente não cuidar da prevenção, lá na frente fica muito mais difícil da gente trabalhar. Então, conversem com o terapeuta de vocês para entender o que pode ser feito em casa. Busquem maneiras, recursos, dispositivos que vocês possam praticar em casa. Porque a terapia, gente, ela pode acontecer até todo dia, mas ela vai acontecer naquele horário, naquele momento. O resto do dia a criança vai estar em casa com vocês. Então, vocês são os principais atores nessa reabilitação das crianças, tá bom? O que eu puder ajudar vocês, me mandem de perguntas depois.
Ah, quem que descobriu que eu tô gravidinha? É verdade, gente. É uma novidade. A gente vai divulgar essa semana pra vocês. Mas eu tô grávida também, por isso que eu estive um tempo aqui, um pouco distante da live. Por isso tô gripada também, porque grávida fica gripada mais fácil. E é uma bênção de Deus. E vamos ter mais uma criancinha aí pra usar muita roupinha panda e pra gente conversar muito. E agora conversar de mamães pra mamães também, tá bom? Contem comigo, mandem as dúvidas de vocês. Obrigada pelos parabéns. Eu vou receber todas as dúvidas que vocês me mandarem depois. Eu sei que fica às vezes pensando, fica coisa na cabeça, fica dúvida não respondida. É só me mandar que eu converso com cada um por direct, tá bom? E manda mensagem pra gente, falando que você participou da live, que você quer um desconto. E a nossa equipe vai fazer o melhor pra ajudar todo mundo que estava aqui junto com a gente. Uma pergunta aqui, ó, as roupinhas devem ser utilizadas ininterruptamente? Não, elas devem ser usadas mediante a indicação do terapeuta de cada criança. De forma geral, eu indico que a criança use enquanto ela estiver ativa e que ela tire nos momentos de descanso. Então, por exemplo, acordou, vai para a escola, vai com a roupinha. Na hora do almoço pode tirar se for preciso. Agora, mas o bodyzinho serve para alinhar a postura na hora de comer. Então, ok de manter. Vai para terapia? Vai com a veste. Vai para ecoterapia? Vai com a veste. Vai para piscina? Vai com a veste. Tá à noite em casa brincando? Usa a veste. Todo momento que a criança está usando a veste, ela está bem posicionada, está alinhada, está recebendo informação sensorial e, portanto, está muito mais disponível e saudável para aprender. E na hora de descansar, aí tira a veste, tá bom? Mais alguma dúvida, gente, que eu possa ajudar vocês? Bom, mandem para mim depois, eu vou ficar à disposição, vou me despedindo agora. Por nada, muita luz para vocês também, para os pandinhas de vocês. E assim que puder, eu vou compartilhando mais coisas do meu pandinha aqui agora. Um spoiler, ele é um menininho, vai chamar Joaquim. E se Deus quiser, vai ter muita saúde, mas o que interessa vai ter muito amor já tem de monte. O body pode ser utilizado na piscina, sim, mas eu vou contar uma novidade. Nós estamos desenvolvendo um produto específico para piscina, ainda não tem previsão de quando vai ser lançado. A gente está pensando aí na melhor configuração para um body para piscina, mas até lá pode usar o body atual, não tem problema, tá bom? Um beijo para vocês, boa noite, mandem as dúvidas, eu fico à disposição. Tchauzinho. Beleza, Patrícia. Bom saber que já estamos precisando para piscina, a gente está correndo para lançar o quanto antes, tá bom? Um beijo.